Olá, meus alunos e minhas alunas. A nossa aula de ciências de hoje é sobre fatores e impactos ambientais. Esse conteúdo vocês irão encontrar no capítulo 2 do livro de vocês. Eu sou a professora Robervânia. Vejam o vídeo até o final, pois ele irá auxiliar vocês a responder o 11º caderno anual e o primeiro caderno do quarto e último bimestre do ano letivo de 2021. Faça suas anotações, tire suas dúvidas, que qualquer dificuldade estarei à disposição para ajudar vocês no grupo do WhatsApp. Então, o que são fatores bióticos e abióticos? Eu trouxe para vocês aqui a definição. Os fatores bióticos são todos os efeitos causados pelo organismo vivo. Biótico, com vida, bio significa vida, no ecossistema e que tem influência nas populações que aí vivem. Já os fatores abióticos também interferem na vida dos seres vivos de um ecossistema, mas não na sua maioria, independente da sua atividade. Referimos-nos aos elementos físicos do ambiente. Abiótico significa sem vida e biótico com vida. E os mais importantes são dos fatores abióticos: a luz, a temperatura, a umidade e a pluviosidade e o substrato. Um ecossistema ele é constituído por fatores bióticos e fatores abióticos. Exemplos aqui que a gente vai ter desses fatores, componentes abióticos e componentes bióticos. Então aqui, olha só, nós temos nos componentes bióticos produtores, plantas, algas. Observe a imagem: consumidores herbívoros, carnívoros, fungos. Já nos componentes abióticos nós vamos ter os ciclos: gases, águas e minerais, e energia térmica gerada em cada etapa, que vão gerar esses nutrientes. Bom, os fatores bióticos e abióticos, eles representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Os fatores bióticos, que são esses aqui, dessa imagem, eles correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário. São exemplos: plantas, animais, fungos e bactérias são exemplos de fatores bióticos, certo? Já os fatores abióticos, que são esses componentes abióticos aqui do lado da imagem do Sol, eles são elementos físicos e químicos ou geológicos do ambiente, responsáveis por determinar em larga escala uma estrutura e funcionamento dessas comunidades. São exemplos: água, solo, ar e calor. Vamos ver aqui outro slide, um exemplo de cadeia alimentar. O que seria a cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela é uma sequência de organismos que se relacionam pela alimentação. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, a planta, o herbívoro e um carnívoro. E logo depois nós vamos ter os decompositores. Gente, a cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. Nós vamos entender isso melhor nos próximos slides. O que seria então ecossistema? O ecossistema é o conjunto da comunidade e o ambiente de fatores bióticos e abióticos. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, vamos falar aqueles que produzem o próprio alimento. Vamos falar dessa divisão dentro da cadeia alimentar. Nós vamos ter os autótrofos, que é aqueles que produzem seu próprio alimento. Heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento. Viu? Existe uma diferença. Olha só, um exemplo aqui de cadeia alimentar para vocês. Os animais herbívoros, eles servem de alimento para os animais carnívoros por se alimentarem dos animais herbívoros.
eles são chamados de consumidores secundários. Viu? Olha aqui um exemplo. Nós vamos ter o produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário. Nesse exemplo aí acima, nessa cadeia alimentar, o consumidor secundário é o sapo. Nesse exemplo, nós podemos observar que o produtor é um organismo autótrofo. O que é um organismo autótrofo? Esse produtor, ele produz seu próprio alimento. Já o consumidor primário é um organismo que se alimenta somente dos vegetais, que vai se alimentar aqui do produtor, um ser autótrofo, que nesse exemplo é a borboleta. E o consumidor secundário é o sapo, que vai se alimentar de quem? Que vai se alimentar da borboleta. Esse é só um exemplo de cadeia alimentar, mas nós vamos ter vários outros exemplos de cadeia alimentar, onde nós vamos ter o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. Olha, importante, né, pra gente lembrar, nós não podemos esquecer de que quando qualquer organismo vivo morre, ele serve de alimento a outros organismos vivos. Para qual organismo ele vai servir? Para os fungos e bactérias, que são chamados de decompositores. Os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica dos seres mortos para a obtenção de nutrientes e energias. Essa foi a nossa aula de hoje, bons estudos. Como eu falei no início do vídeo, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode me chamar, que estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. Até a próxima aula. Foi? Já foi, 2 vezes. Não é pra falar que eu te cortei. Seres heterótrofos. Vou usar mais uma vez. Seres autótrofos. Seres heterótrofos. Seres heterótrofos.